A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, então eu peço que você assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração através dessa mensagem que será ministrada neste momento, para a sua vida, para a minha vida. A palavra de Deus é maravilhosa e é bom que nós a ouvimos, que nós a praticamos, porque com certeza dessa forma nós vamos assim crescer na presença do Senhor de uma forma maravilhosa. Não tem outro meio senão a palavra de Deus. Amados, Deus ele trouxe uma palavra ao meu coração que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18, que é o jovem rico. Nós vamos falar hoje sobre um homem que a Bíblia descreve como jovem rico. Não fala o seu nome, não traz mais detalhes sobre a vida deste homem, mas fala que ele é um jovem, uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente e era um homem muito rico e procura o Senhor Jesus. E nós vamos entender um pouco, mas antes de continuar o nosso texto, eu quero pedir uma coisa para você. Se inscreva neste canal, você que está vendo as nossas mensagens, ajude o canal a crescer, pois o único objetivo desse canal é que ele pregue a palavra do Senhor. O objetivo é levar a palavra do Senhor, é falar de Jesus Cristo. Então, se você gosta dos vídeos, se você gostar dessa pregação, se você não gostar, tudo bem, não precisa se inscrever. Mas se esta pregação, se esta palavra que eu irei trazer nessa tarde, porque eu estou gravando aqui à tarde, 16/10/2022, 4h44 da tarde. Se você gostar desta mensagem, então dê uma inscrição, dê um comentário, ative o sininho de notificação, dê um like. Para que eu estou tirando esses segundos, esses minutos para poder fazer esse pedido? Porque dessa forma você vai ajudar o canal a crescer, você vai ajudar o YouTube a entregar os vídeos para outras pessoas, entender que esse vídeo é relevante. Então me desculpa parar esse tempo, mas é que eu preciso pedir a sua ajuda para nós fazermos esse canal atingir. O objetivo meu no momento é atingir 1000 pessoas. Eu já estou com 176. Eu comecei com 0 e graças a Deus já estamos com 176. Eu agradeço a todos que estão fazendo parte desse canal, mas eu peço a sua inscrição. Agora vamos para a mensagem, vamos ler o texto, pois eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: perguntou-lhes um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Venda tudo quanto tens e reparta aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós vamos aprender algumas lições nesse texto aqui. Nós estamos diante de uma situação, de uma cena inusitada até, eu diria, porque um homem levanta de manhã cedo. Vamos imaginar um pouquinho como foi o dia desse rapaz. Ele levanta pela manhã, observa que tem tudo, com certeza tinha funcionários para servir o seu café da manhã confortavelmente, com certeza morava em uma casa confortável. Nós podemos observar que ele conhecia, Jesus cita 5 mandamentos aqui, e ele conhece esses 5 mandamentos, Então conhecia a lei, conhecia as escrituras, mas ele percebeu que ele não tinha salvação, ele não tinha certeza da salvação. Era alguém que estava sem uma direção espiritual na sua vida, alguém que estava vivendo a incerteza da salvação. E nós estamos em um tempo que tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas com esse problema, falta de certeza da salvação. Eu lembro que
para a glória de Deus, eu já ministrei muitas escolas dominical e é o culto que eu mais gosto de fazer. É a escola dominical. Eu me lembro, não só uma vez, mas isso já aconteceu muitas vezes em que eu estava pregando sobre salvação, ensinando sobre a salvação, e muitas pessoas perguntaram. Eu lembro de uma mulher que me perguntou, e eu perguntei assim, na verdade eu fiz essa pergunta, e a pessoa deu a resposta que eu fiquei assim triste até. Eu perguntei, vocês que estão aqui há tanto tempo na igreja, estão em todos os cultos, nas campanhas de oração, vocês têm certeza da salvação? Pode sair daqui com a certeza da salvação nessa manhã? Pode falar para todo mundo, eu sou salvo, e isso com certeza, sem nenhuma dúvida. E eu me lembro de uma mulher que ela levantou e disse, não, pastor, eu acho que só Deus pode saber isso. Eu não sei, não tem como te dar essa resposta. Ou seja, aquela mulher tinha dúvida da salvação. Ela vivia na igreja, está na igreja até hoje, né? Está na igreja e está adorando a Deus, conhece os mandamentos, mas não tem certeza da salvação. Era o caso desse jovem aqui. Ele conhecia os mandamentos, mas ele não tinha certeza da sua salvação. E eu quero dizer uma coisa para você que talvez está assistindo esse vídeo, e talvez você é uma pessoa que está na igreja todos os domingos, todos os dias de cultos, e eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter certeza que nós iremos herdar o reino dos céus. Aquele jovem, ele se aproxima do Senhor precisando de uma orientação. Ele, mesmo conhecendo a palavra, mesmo vivendo ali, pois ele era judeu, então ele estava vivendo debaixo da lei de Moisés, conhecendo o velho mandamento, ouvindo a pregação, ouvindo os milagres de Deus. Quantas vezes eu acredito que esse homem, desde a sua infância, né, ouviu a palavra do Senhor através da sua mãe, através do seu pai, através dos rabinos que tinha ali, dos mestres, dos sacerdotes, né? E ainda assim, ele não tinha certeza. E ele procura o Senhor Jesus. No primeiro momento está correto, pode acontecer a pessoa ter dúvida. E ele foi no lugar certo. Não é normal para o crente ter dúvida, eu quero deixar isso aqui bem claro, mas pode acontecer uma dúvida. E esse homem, ele vai no lugar certo. Ele busca a pessoa correta, que pode lhes dar a direção. Ele busca Jesus Cristo. E Jesus pergunta se ele conhece, se ele sabe os mandamentos. E Jesus cita alguns mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Todo mandamento que Jesus cita aqui está relacionado ao homem. Não matar, não adulterar, não dirá falso testemunho, não furtar nada de ninguém. Tudo está relacionado ao mandamento que relaciona o homem. E ele diz: Senhor, isso faço, isso eu pratico desde a minha infância. Ou seja, ele tinha conhecimento daqueles mandamentos. E ele disse que praticava os mandamentos. E eu acredito que ele praticava esses mandamentos. Só que ele praticava apenas no sentido religioso, apenas como por obrigação. Ele não, esses mandamentos, esta palavra que ele dizia praticar, ela não fazia mudança na sua vida espiritual. E aqui eu quero chamar a sua e a minha atenção para um cuidado especial que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Nós devemos ter cuidado para não pregarmos a palavra como eu estou pregando aqui, para não participar de todas as campanhas na igreja e não deixar que isso transforme as nossas vidas espiritual, que isso faça mudança no nosso interior. Porque eu posso ser um ótimo pregador, eu posso ser um ganhador de almas, eu posso ser alguém que estou no culto todos os dias e ainda assim não ser salvo, não sentir que tem a salvação. Aquele homem não sentia que ele tinha a salvação. Isso é muito interessante de estudarmos, porque nos nossos dias muitas pessoas se encontram nessa situação, assim como aquela mulher me respondeu: só Deus que sabe, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não posso dar uma garantia da minha salvação. Mas o crente que ele conhece a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus e ele deixou a palavra de Deus penetrar sua alma, sua vida, o Espírito que tem na palavra do Senhor, o Espírito de Deus que permeia a palavra e que transforma o homem, se ele deixou que isso mude a vida dele, ele tem certeza da salvação.
Por mais que ele sabe que tem pecados, que esse mundo a gente está lutando contra o pecado, contra a nossa carne, mas não há dúvida da salvação. Nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Eu quero deixar isso bem claro aqui no vídeo. Talvez você está vendo esse vídeo, eu não sei como se encontra. Qual é as dúvidas que você tem concernente ao reino espiritual, às coisas de Deus, à sua vida espiritual? Você tem alguma dúvida? Precisamos sanar as dúvidas. O que eu quero deixar claro é que nós não podemos ter dúvida quanto à nossa salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, de graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo cita isso lá em Filipenses 2:8, né? De graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. Não é algo que eu posso comprar a minha salvação. Esse homem tinha muito dinheiro. Não é apenas pelo conhecimento que tem da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento e até praticava os mandamentos. E o que o crente tem que praticar. Mas é pela fé. No caso nosso, que somos crentes, ele era judeu, nós servimos a Cristo, nós sabemos que por meio de Cristo nós herdamos a salvação. Nós temos que ter certeza que no momento que levantamos a nossa mão, no momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que ter certeza que somos salvos. Por quê? Porque isso é fé. Se eu não tiver fé, eu posso passar 30 anos na igreja. Isso aqui é importante. Existem pessoas que vão passar 30, 40 anos na igreja. E se essa pessoa perder a fé no último dia, por causa das lutas, talvez de enfermidade ou alguma coisa que venha a ocorrer, se ela perder a fé, ela perde a salvação. Porque a salvação não está relacionada a contar tempo na igreja ou na presença de Deus. Isso não tem nada a ver, não é algo acumulativo. Eu tenho que estar salvo todos os dias. Desculpa, que minha caneta caiu aqui. Eu tenho que estar salvo todos os dias. E eu tenho que me manter salvo todos os dias. Eu sei que tem algumas pessoas que podem dizer que a salvação ela é permanente. Não. Nós temos que permanecer até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É assim que diz a palavra do Senhor. Então todos os dias eu tenho que permanecer crendo na minha salvação. Eu tenho que permanecer crendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe para mim a minha salvação. E aquele homem, ele tinha dúvida. Ele lia a Bíblia, com certeza, o Velho Testamento, ele ouvia as pregações, mas ele tinha dúvida. E essa dúvida o feria, o machucava, e ele, com sinceridade, eu creio que ele busca Jesus por uma direção. Só que a direção que Jesus deu a ele não o agradou. E aqui nós podemos observar um grande problema. Jesus cita os mandamentos relacionados ao homem, ele diz, eu cumpro tudo isso aí. Quando Jesus cita um mandamento que relaciona a Deus, porque esse mandamento que Jesus cita aqui, na verdade, esse pedido que Jesus faz a ele, Jesus entende que estava faltando uma coisa. Faltava uma coisa naquele homem. Faltava ele entregar tudo o que tinha aos pobres e seguir a Jesus. Será que Jesus queria realmente que ele vendesse toda ou doasse toda a sua fortuna? Será que era realmente esse o objetivo? Não. Jesus apenas o confronta e mostra para ele que o principal mandamento ele não cumpria, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Está aqui um mandamento que tanto faz para o judeu, quanto para o grego, quanto para o gentil, para o crente, não importa. Está aqui um mandamento que nós precisamos observar. E aquele homem, apesar de cumprir todos os mandamentos relacionados ao homem, ele não cumpria o mandamento relacionado a Deus. Ele cumpriu o mandamento que diz, amarás o teu próximo. Quem ama um próximo não rouba dele, não mata, né? Não levanta falso testemunho. Mas e o mandamento relacionado a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu te pergunto, e pergunto para mim também. Será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Isso aqui é muito importante para que nós entendamos tudo isso aqui que nós acabamos de ler. O porquê que esse homem ele não era salvo? Ele não era salvo, ele não tinha salvação. Ele apenas tinha conhecimento bíblico, cumpria uma parte, mas não cumpria a outra. E como ele estava vivendo sobre a lei, ele não podia quebrar os princípios da lei. E ele estava quebrando o principal mandamento, que é o amor a Deus acima de todas as coisas.
Nós temos que ter cuidado com essa questão, porque isso continua valendo até hoje, nos nossos dias atuais. O amor a Deus, ele tem que vir em primeiro lugar. Eu não posso amar meu filho mais do que a Deus. Eu não posso amar meu pai, ou minha mãe, minha esposa, meu irmão, meu parente, mais do que amo a Deus. Eu não posso amar minha fortuna, se eu tivesse, mais do que a Deus. Esse homem, ainda que ele cumpria alguns mandamentos, mas quando voltava-se para Deus, ele amava mais a sua riqueza. Sabe o que acontece? Quando Jesus chama, vende tudo, ele observa e pensa, eu tenho muitas riquezas. E o amor à riqueza falou mais alto. E você sabe algo que me entristece aqui nesse texto? É porque ele estava diante do autor da vida, daquele que o levaria para os céus de glória, onde a Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ele moraria num lugar que riqueza nenhuma pode comprar uma pequena pedra daquele lugar. Um local que não existe beleza no mundo que consegue se aproximar da beleza do céu, da prosperidade do céu. E ele larga isso tudo por uma pequena quantidade de dinheiro aqui na terra. Sabe o que ele faz? Ele se entristece, baixa a sua cabeça e vai embora. Jesus mostrou para ele o caminho? Mostrou. Jesus o confrontou com o primeiro mandamento. Mesmo que Jesus não cita diretamente, mas nós podemos entender que era isso. Deixa tudo que você tem, segue-me. Ele não deixou, ou seja, o amor dele estava naquelas coisas que ele tinha. Isso aqui é interessante de observarmos. Jesus o orientou, ele veio precisando de orientação. Jesus o orientou? Orientou. Jesus deu a ele uma oportunidade? Deu a ele a oportunidade. O que ele queria quando ele procurou Jesus? Ele queria saber o que ele poderia fazer para herdar a salvação. Não foi? E Jesus o orientou? Sim. Quantas pessoas chegam até o Senhor Jesus precisando de uma orientação e Jesus mostra o caminho e a pessoa não aceita? A pessoa não quer aceitar o caminho, porque sempre quer as coisas mais fáceis ou quer as coisas do nosso jeito. Isso é importante sabermos. No mundo espiritual, o meu jeito não funciona. O jeito que eu quero não é o jeito certo. O jeito certo é o jeito de Deus. E Jesus dá para ele a solução para o seu problema. Daquele momento, aquele jovem poderia sair dali saltando de alegria com certeza da salvação. E eu tenho certeza que Jesus não ia realmente querer que ele vendesse tudo e ficasse pobre. Não era esse o objetivo. O objetivo era mostrar para ele aonde é que estava o problema que ele tinha dentro dele. O que causava aquela insegurança da salvação que ele tinha, que precisou ele ir ante Jesus. Era porque o amor dele não estava em Deus. E nós? O nosso amor está em quem? O nosso amor está na nossa família mais do que a Deus? Na nossa casa, no nosso carro, no nosso emprego? Onde é que está o nosso amor? Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Ajuntai tesouro nos céus, onde a traça nem o ladrão, nem a ferrugem consome, e nem o ladrão rouba. Não ajuntais tesouro na terra, onde a traça, onde o ferrugem, onde o ladrão rouba, mina, consome. Nós precisamos antes ajuntar tesouro nos céus de glória. Então, meus amados, você que está vendo esse vídeo, vamos preocupar com a nossa salvação. Aquele jovem, com certeza ele ouviu, como eu disse no início do vídeo, inúmeras pregações. E Deus, a Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata e não há nenhum impedimento do homem ter riqueza. O problema não é a riqueza, é o amor à riqueza. Aí Jesus diz o seguinte, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. E é interessante que eu já ouvi muitas pessoas pregando sobre isso e as pessoas imaginam que essa agulha que Jesus se refere é aquela agulha de costurar. E não é. Só esclarecendo esse ponto aqui, a agulha que Jesus se refere era um local onde passavam os camelos quando vinha e entrava na cidade. Tinha um local onde eles passavam e era apertado, era chamado de agulha, entendeu? E aí era difícil para os camelos passar, mas era tipo uma porta, mas tinha que passar por ali.
Então não tem nada a ver com essa agulha de costurar não, viu gente? Mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, que aquele lugar é tão apertado, mas é mais fácil passar ali do que entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o coração do homem está na riqueza. Nós podemos ter riqueza, só não podemos amá-la mais do que a Deus. Nós necessitamos de ter bens financeiros para a proteção da nossa casa, da nossa família, do nosso alimento, da nossa sobrevivência mesmo. Ninguém sobrevive sem dinheiro aqui nessa terra. Só não podemos amar o dinheiro mais do que a Deus. E aquele jovem, felizmente, ele saiu dali sem a sua salvação. Rejeitou seguir Jesus. Rejeitou o conselho de Cristo. Com certeza, se ele seguisse o Senhor, a partir daquele momento, Deus o orientaria e o direcionaria. E ele não iria perder sua riqueza, caso não queresse, por ele quisesse abrir mão de tudo ali e fazer como o apóstolo Pedro e seguir Jesus, se tornar um pregador do evangelho, tá tudo bem, não teria problema nenhum. Porque, observa para vocês verem o que Jesus diz aqui, ó. Porque eu digo que não, nesse mesmo texto nós entendemos que não há uma proibição de se ter bens materiais. Olha o que o Senhor responde quando um dos discípulos questiona sobre esse assunto. E os que ouviram isso, versículo 23, disseram logo, quem pode salvar? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ó, Pedro aqui, vendo aquela situação, questiona, os discípulos questionam, então ninguém vai poder se salvar. Aí Pedro já questiona, nós deixamos tudo e te seguimos, e ele lhes disse, na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nessa vida, e na idade vindoura a vida eterna. Receberá muito mais nessa vida. E na vindoura, a vida eterna. Então, receberá mais de que tinha. Receberá do Senhor bênçãos aqui nessa terra. E depois a vida eterna. Então, não há nenhuma proibição realmente sobre você ter bens materiais. O problema é quando nós amamos mais os bens materiais do que a Deus. Então, meus irmãos, você que está vendo esse vídeo aí, que você possa amar esse Deus mais do que os bens dessa terra. Que você possa saber que a coisa melhor que temos é ter a certeza da nossa salvação e o nosso nome escrito no livro da vida, e ter a nossa certeza, e ter a certeza dentro de nós que somos salvos em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que mereça receber essa pregação. Ajude esse canal a crescer. Muito obrigado por ficar até aqui, e eu desejo o melhor de Deus para você e para sua família, em nome de Jesus.